Bom dia, a paz e a graça. Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isaías 53, 6 fala de uma condição do ser humano antes de Jesus vir à terra para cumprir o seu propósito. Cada um, como ovelhas desgarradas, seguia o seu próprio caminho, seguindo um caminho conforme sua própria consciência, segundo o que sentia, segundo a sua vontade, mas não obedecendo a vontade e o padrão de Deus. E infelizmente hoje muitos cristãos têm voltado a esse estado anterior à vinda de Jesus à terra. Cada um se voltando para o seu próprio caminho, vivendo a sua maneira, crendo em Deus a sua maneira, da sua maneira, e não se sujeitando à vontade de Cristo. Muitos cristãos têm saído de suas igrejas porque não tiveram revelação de quem é Jesus. Pedro teve uma revelação sobre Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, por pessoas, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas começam a falar de Jesus de uma forma natural, como se ele não fosse o Filho de Deus, como se ele fosse um profeta, um homem importante, uma pessoa de destaque na sociedade que estava se destacando. Então, as pessoas tinham uma visão natural de Jesus. Mas aí Jesus pergunta a Pedro, pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Vocês andam comigo? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro: feliz é você, porque isso não foi te revelado por homens, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, para que a pessoa ande com Cristo e entenda o propósito de Cristo, ele tem que ter revelação de quem é Cristo, revelação da palavra de Deus, para que ele não ande mais segundo a sua consciência, segundo a sua meritocracia, segundo as suas boas obras ou segundo uma religião. E aqui Jesus faz uma citação importante: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro mesmo vai ensinar depois que Jesus é a pedra angular rejeitada pelos homens. O que é a pedra angular? É a primeira pedra de uma edificação antiga, e ela serve de padrão para a edificação de toda uma construção. Ou seja, Jesus é a pedra angular. E ele é o padrão, ele é o modelo. Mas o que é a igreja? A igreja é um rebanho. A palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. Jesus disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Igreja significa ajuntamento, assembleia, pessoas unidas em torno de um propósito, em torno
de um nome, Jesus Cristo. Colossenses 1,18 vai dizer: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então aqui está dizendo que Jesus é o cabeça, ele é a cabeça da igreja. E nós somos os membros. Efésios 4,16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui está falando de um corpo, a igreja é um corpo, nós somos os seus membros, Jesus é a cabeça. Nada mais lógico que Jesus usar o exemplo do nosso corpo. A cabeça, ela dá ordem a cada membro do corpo para que funcione. A minha mão funciona porque ela está ligada à cabeça. Mas a minha mão, ela depende do meu braço, do meu antebraço, do meu ombro. Para que o meu pé se mova, ele precisa da perna, da coxa. Ou seja, quando fala aqui, unido pelo auxílio de todas as juntas, não está falando de corpo separado, de membro separado. Se eu pegar a minha mão e cortar a minha mão e colocar ela à parte, ela vai apodrecer e ela vai morrer. Ninguém é igreja sozinho. Eu não posso ser igreja sozinho na minha casa. Por quê? Porque a Bíblia, ela dá um modelo, ela dá o padrão. Existe uma estrutura que foi criada por Jesus Cristo. Ele é o cabeça para que em tudo tenha supremacia. Jesus é o comandante desse corpo. Ele é o modelo, ele ensina o padrão. Então, igreja é união. Outros versículos vão falar. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor de seu corpo, que é a igreja. O corpo ligado ao cabeça, que é Cristo, cada parte unida a uma outra. Eu não posso ser igreja sozinho na minha casa. Isso não existe, isso não é bíblico. Porque senão eu volto ao ponto inicial, ovelha desgarrada e sem pastor. Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. A esperança de vida eterna, a esperança da nossa vocação em Cristo, do nosso chamado em Cristo. Não em torno de mim mesmo, do que eu penso, do que eu falo, do que eu acho. A igreja, ela é um hospital. Jesus disse, não precisam de médico os sãos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. No livro de Atos, no capítulo 2, vai dizer, e todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Aqueles que eram salvos eram acrescentados à igreja, ao ajuntamento de pessoas que creem, que criam em Jesus. E a Bíblia diz que eles tinham uma comunhão, eles nada pertenciam a si mesmo, eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão com a palavra, eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles andavam juntos. Em nenhum momento da Bíblia vai falar de igreja como uma pessoa só, como sendo uma pessoa só. Igreja é ajuntamento e existe um padrão que foi ordenado por Cristo através da comissão dos apóstolos. Os apóstolos morreram, deram as suas vidas em favor do Evangelho, por amor a Cristo. E eles iam de parte em parte,
Os apóstolos, eles criavam as igrejas, eles instauravam as igrejas, e essas igrejas tinham uma estrutura: pastores, doutores, mestres, diáconos, dons espirituais, dons ministeriais. As cartas que os apóstolos escreviam, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, elas eram direcionadas a um grupo de pessoas e não a pessoas individuais, pessoas em sua casa, não. Elas se dirigiam a um grupo de pessoas porque a estrutura da igreja é Jesus o cabeça e nós membros. Deus levantou um para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, e cada um com dom, edificando um ao outro. A Bíblia fala que nós somos um edifício. Primeira Pedro capítulo 2. E chegai-vos para ele, Cristo, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sois vós também pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Esses versículos falam que Jesus é a pedra viva e nós, como igreja, pedras vivas de uma edificação. Agora imagina uma edificação, pedra sobre pedra, pedras sobre pedras. Se você pega uma pedra sozinha e coloca ela à parte, ela não edifica, ela não faz parte dessa edificação. Então a igreja é composta por essas pedras vivas, cuja pedra principal e angular é Jesus. Mas essas pedras precisam estar postas, juntas, uma sobre a outra, e trabalhando na edificação dessa casa espiritual. Qual o objetivo de você ir à igreja? Oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia diz, Romanos 12, não vos amoldai-vos a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Oferecei os vossos corpos como sacrifícios agradáveis a Deus. Quando vamos à igreja, nós vamos oferecer algo a Deus. E nós não vamos pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer conosco. A gente vai porque Jesus, Ele morreu, ressuscitou, Ele edificou a igreja, Ele criou uma estrutura de igreja, Ele comissionou pastores, evangelistas, Ele deu dons espirituais para serem manifestos através da igreja. Nenhuma carta dos evangelhos, da Bíblia, vai ser direcionada a uma pessoa, mas as igrejas, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja da Galácia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Então, toda a mensagem de Deus no Novo Testamento é para a igreja, um padrão para a igreja, de como servir, de como seguir a Jesus Cristo. Então a igreja não é um lugar para você se satisfazer, é para você buscar a Deus e oferecer aquilo que as pessoas não têm. Se eu ficar doente e ninguém da igreja vier me visitar, eu tenho duas opções. Falar, eu não vou voltar nessa igreja mais porque eu fiquei doente, meus irmãos não vieram me visitar. Ou me fazer a pergunta, quando um outro irmão fica doente, eu vou visitá-lo? Então, nós como igreja,
Nós precisamos olhar para o outro e enxergar nele Cristo. A Bíblia diz: a ninguém vi segundo a carne. O cristão com visão espiritual, ele não vê o outro segundo a carne. Ah, eu fui à igreja e não recebi isso, não recebi aquilo, não me trataram bem. Jesus disse: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós também. Em Hebreus 10 vai dizer: não deixei de reunir como igreja, como é costume de alguns, mas antes estimulai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, como igreja, como ajuntamento. Ninguém pode ser igreja em casa sozinho. Ou volta ao processo original, antes de Jesus morrer. Jesus deu a sua vida por nós. Os apóstolos que implantaram as igrejas e percorreram o mundo, eles falavam de uma estrutura de igreja, de ajuntamento de pessoas, e eles morreram por causa disso. Eles não podiam nem reunir direito porque eram perseguidos e mortos. Eles tinham muita vontade de se reunir e se reuniam. E quando eram pegos se reunindo, eram perseguidos, massacrados. E hoje as pessoas querem viver em suas casas sozinhos, segundo o seu próprio desejo, segundo o seu próprio caminho. Provérbios vai dizer: aquele que se isola insurge-se, se volta contra a verdadeira sabedoria. A pergunta que eu te faço: você é igreja? Você é essa mão ligada ao seu antebraço, ao seu braço, ao seu ombro, ao seu pescoço, que obedece à cabeça? Você é como esse pé ligado à sua perna, que é ligado ao seu tronco, que é ligado ao seu tórax, que é ligado ao seu pescoço, que obedece à cabeça? Ou você é uma mão amputada, tentando ser mão, sem que o sangue da igreja corra dentro de você? Se você é essa pessoa, infelizmente, você não está vivendo o propósito de Deus. Hoje, você no seu emprego, o seu chefe, ele te perturba, ele te xinga às vezes, e você não sai do seu trabalho. Na sua família, pessoas te aborrecem, pessoas te perseguem, e você não abandona a sua família. Na escola, pessoas te insultam, pessoas falam isso e aquilo de você, e você não sai da escola. Se você vai numa padaria e encontra um pão com perna de barata dentro, você não para de comer pão, você vai em outra padaria. Se você sai de um emprego porque você teve um problema no seu emprego, você procura outro emprego. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso fala muito de você, fala muito sobre a sua verdadeira intenção. O egoísmo fala do ego humano. Eu só quero receber. Eu sei que a igreja é um hospital. Eu olho para mim e eu vejo. Eu preciso. A Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo. Mas a Bíblia é o padrão. Eu vou encontrar irmãos imperfeitos, vou encontrar pessoas que não andam conforme essa palavra, mas é meu dever, por causa do que Jesus fez por mim, por causa de que homens de Deus foram cerrados, foram espancados, morreram, perderam suas vidas pela causa do Evangelho. A Bíblia diz: a igreja, cada um saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja, coluna e sustento da verdade, firmeza da verdade. A igreja não é prédio, a igreja são pessoas que se unem, reunidas, eclésia, igreja, no sentido original, eclésia, união, assembleia. Ninguém é igreja sozinho. Então, hoje eu te convido
a largar o seu orgulho e fazer diferente. Se colocar debaixo do pastoreio de Jesus, do pastoreio de homens que foram chamados e comissionados para isso. E ajudar os seus irmãos a crescerem como cristãos e se tornarem exemplos e modelos. Na minha igreja existem pessoas imperfeitas, mas o modelo para mim é Cristo. E sempre será aquelas pessoas que dão bom testemunho. Se na minha igreja tiver 100 pessoas e 10 pessoas forem imperfeitas, eu vou olhar para aquelas que andam em retidão. Se o pão daquela padaria está ruim, eu vou comprar em outra padaria. Se a carne daquele açougue estiver ruim, eu compro em outro açougue. Se o meu trabalho está ruim para mim, eu vou procurar outro trabalho. Por que com a igreja a gente não faz assim? Porque é algo espiritual e o diabo trabalha para que você seja uma ovelha em casa, sozinha. Porque a Bíblia diz, o diabo anda ao derredor, como um leão, esperando a quem possa tragar. A tática de ataque dos leões, quando vão matar as presas, elas escolhem as mais fracas e as que estão sozinhas. Volte-se para Cristo, volte para a igreja, porque você foi chamado por Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém?